Abre o teu coração. Nós vamos meditar na palavra. E antes de começar a entrar no texto, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês aqui. Na verdade, assim, eu quero fazer um negócio diferente. Eu vou pregar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Qual que era o nosso tema do encontrão de jovens aqui hoje? Vocês lembram? Maior influencer, né? De toda a história. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria perguntar para vocês aqui. Quem conhece influencers? Vocês podem me ajudar? O que é um influencer? Vocês podem me ajudar não? Ou ninguém sabe o que é? Hã? Pessoa mais famosa. Pessoal da internet. Um influencer é quem? Posso perguntar para vocês aqui? Não vai ficar escandalizado, tá bom? Vocês conhecem nome de influencer algum? Me citem nomes. Qualquer coisa. O que vocês conhecerem de influencer, vai lá. Boca Rosa. Eu não sei o que é isso. É uma influencer, não? Sim, mas é Boca Rosa. Mari Maria, que eu também não conheço. Quem mais? Virgínia. Hã? Pode falar, pode ter. Vocês têm liberdade aqui hoje. Hã? Adamite. Quem mais? Vai, gente, vocês têm liberdade, pode se abrir comigo. Vitube. Quem mais? Hã? David Leonardo. É um influencer. Não é? Cristão. Quem mais? Hã? Vocês estão com medo de falar comigo? É que é mais fácil falar no celular, né? Ah, eu conheço esse. Ah, que lindo. Ah, que não sei. Não é assim? Mas quem mais? Vocês conhecem. Eu tenho certeza que está escondidinho aí no coração. Vocês têm liberdade agora para falar para mim. Mais alguém? Fala, Nick. Anderson Nunes. É um influencer. É esse, né? É o Whindersson. É o Whindersson. Mas é a mesma coisa de Anderson, vai. Isso é coisa de... Pobre gosta de dar nome estranho. É o meu, Franklin. Até hoje eu pergunto para minha mãe e para meu pai, por que meu nome é desse jeito, gente? Franklin Williams. Ah, meu pai gostava de Fórmula 1, só pode, né? O que mais? Vai lá, abre o coração. Ninguém lembra de mais ninguém. Você está tudo assim olhando para mim, dizendo assim, eu sei, mas não quero falar. Não é assim? E essas pessoas influenciam em quê? A se maquiar. Vai, que eu vi uns nomes ali, essa faz maquiagem. A se maquiar. Roupa. O que mais? Jogos. O que mais? Comer. Tem também. Tem. Dançar. Tem. Moda. O que, Leandro? Se liberte, pode falar. Então vamos pensar o seguinte. Existe influencer hoje em dia para tudo. Existe ou não existe? Para tudo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Da onde saíram essas pessoas? São pessoas normais que inventaram algo que, na maioria das vezes, te influencia a sair do caminho do Senhor. Que te influencia a ir para a balada, te influencia. Não entendo o que eu vou falar aqui. Nós podemos dançar? Claro que podemos. Nós somos livres. Quantas vezes nós tivemos culto de jovens, culto da igreja, que a gente pulava aqui, dançava. Não é errado. Mas essas pessoas que são influencers,
elas influenciam a viver totalmente, a grande maioria, no mundo. A fazer aquilo que não agrada ao Senhor. É ou não é? Por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui hoje? Porque nós temos registrado. E outra coisa, antes que eu esqueça, esses influencers se levantam e de repente desaparecem. É ou não é? Tem muitos que você nem ouve falar mais. Ah, vamos pensar em mais influencer. Tem influencer em futebol? Ah lá, viu? Eu ia falar já, Neymar. Vamos pensar o seguinte, o Neymar te influencia em quê? Não é para você, tá, Nick? Só estou perguntando para todo mundo aqui. Não é? Porque ele é uma pessoa famosa. É ou não é? Aparece na televisão, faz propaganda. Mas vamos pensar, o Neymar tem uma vida que eu acredito que para ele mesmo não seja agradável. Ele tem dinheiro, ele tem fama, mas a gente vê aí, nunca ganhou uma Copa do Mundo. Tô mentindo? Tá até sendo gravado. Mas, gente, não, mas é uma realidade. É ou não é? Ele é uma pessoa famosa que influencia muito jovem. Existem coisas boas? Sim. Mas vamos pensar o seguinte, para mim, em particular, que sou mais velho, eu sou da época de Romário e Bebeto. Ronaldinho Gaúcho. Eu vi Copa do Mundo, você ganha, meu querido. E eu queria ser jogador também. Tá entendendo? Agora, influencia o que você? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você e eu estou conversando com você nessa noite? Porque a Bíblia, ela registra o maior influencer de todos os tempos, de toda a história, de todo o planeta, e a grande maioria não quer ser como ele. A maioria dos jovens aqui não querem andar com ele, ser como ele, falar como ele e viver como ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não havia beleza nele. Esse Jesus que pintam por aí de olho azul, gente. Vamos pensar o seguinte aqui. Jesus nasceu aonde? Aonde? Belém, lá na região de Israel. Vocês já viram o povo da região como que é? É loiro de olho azul? Então a Bíblia diz que ele não tinha beleza. Ele era uma pessoa comum. Jesus, ele andava com as vestes da época. Vamos pensar o seguinte, se Jesus viesse hoje, como que Jesus seria? Você acha que essas pessoas que a gente falou aqui hoje influenciariam ele? Ou ele influenciaria as pessoas? Jesus poderia andar de boné, colocar brinco, fazer tatuagem. Eu não sei como que ele ia vir. O que eu sei é o seguinte, o caráter dele seria diferente. A forma dele se portar, se comunicar seria diferente. Por que eu estou falando? Vocês são jovens. E a grande maioria é influenciada por pessoas que querem mostrar uma aparência, uma vida diferente que talvez não tem. Que não existe alegria, que não existe presença de Deus. E aí eu quero mostrar para você o que é uma pessoa, um verdadeiro influencer. Então abra a sua Bíblia comigo, se você trouxe, em Mateus, no capítulo 4. E no versículo 1, esse texto eu acredito que todo mundo já leu, já ouviu em pregação. Ou talvez você não vai na igreja, daí você não ouve. Mas vamos lá, Mateus capítulo 4, quem não trouxe Bíblia tem ali, ó. Então, a minha Bíblia é numa linguagem de hoje, então talvez esteja um pouquinho diferente, mas é a mesma ali. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou
no lugar mais alto do templo, então disse: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e lhe disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Por que eu li esse texto para nós essa noite aqui? Eu quero compartilhar com você o que eu acabei de falar. Jesus, por que ele foi o maior influencer de toda a história e vai continuar sendo, mesmo talvez você não querendo seguir a ele, ou ver as suas histórias, seguir os seus direcionamentos. Como o jovem disse, sei lá se hoje em dia diz isso, né? Jesus era massa. É isso que fala hoje em dia? O que usa hoje, Júlio, da gíria aí? Você é um menino novo de 40 anos, vai. Tô brincando, né? Tem 20 só, né, Júlio? Não lembra agora? Brother. Jesus é brother. Hã? Jesus nos ensina e nos mostra que o inimigo das nossas almas, o inimigo que tenta te tirar da presença de Deus, o inimigo que te afasta de Deus, foi tentar ele também. Mostrou tudo para ele, ofereceu de tudo, mas Jesus conhecia o quê? O Pai. Você percebe que Jesus não trazia a glória para ele. Jesus era Deus? Oi? Ele era Deus, homem 100%, mas 100% Deus. Por que Jesus veio como homem? Para mostrar para nós, nos dias de hoje, que é possível ter uma vida feliz, que é possível ser influenciado por Ele, e Ele sempre honrava o Pai. E sabe o que eu acho mais interessante ali no versículo 8, que é o versículo principal que eu queria trazer para a gente essa noite? Pode ficar tranquilo que eu não vou pregar 1 hora, mas eu vou trazer o suficiente para você entender e olhar para a tua vida nessa noite. No versículo 8, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus no alto monte e diz: está vendo tudo isso? Está vendo o mundo? Está vendo esse reino? Está vendo essas maravilhas? Se você se prostrar diante de mim, tudo isso eu vou te dar. Posso perguntar para vocês uma coisa? O que vocês querem da vida de vocês? Querem ganhar o mundo? Sabe, a maioria dos influencers querem mostrar para o mundo que eles são melhores do que as pessoas, as outras pessoas. Nós nos tornamos pessoas comuns. Como está você jovem aqui hoje? Qual é o teu pensamento para o futuro? Vamos fazer diferente de novo? Qual é o teu sonho? O que você sonha ser aí? Hã? Ser o quê? Ninguém quer ser nada? Oi? Delegado. Gabriel sonha em delegado. O que você está fazendo para ser delegado, Gabriel? Estudando o quê? Direito. Quem mais? O que você sonha ser? O que, querida? Musicista. Amém? É um sonho. Quem mais? Hã? Estão vendo que dificuldade? Mas adora ver os influencers dizendo: veste uma roupa cor de abóbora e sai gritando por aí. E acha isso muito massa. Só que isso daí não vai te dar futuro. Isso daí não vai mudar a tua vida. Você vai crescer, você vai ficar velho. Sabe por que eu falo isso? Eu não achei. Vocês sabem o que eu ia trazer aqui? Eu ia trazer umas fotos minhas da época que eu era jovem. Um meninão. Oi?
Não mostre, mas essa época eu já era crente, Eliseu. Eu ia trazer foto da época que eu era do mundão. Porque como tinha aquela musiquinha, eu era um bêbado, vivia drogado. Hoje fui curado e encontrei Jesus. Vocês iam ver que coisa mais esquisita do planeta. Porque eu fumava, eu bebia, eu usava droga. Então eu não sou gordo, né? Eu sou um cara normal. Espera. Mas eu era magro. Deixa eu achar alguém aqui. Isaac. Vem cá, Isaac. Vem cá. Não fique tímido. Vem cá. Vem cá, menino. Venha. Fica de pé então só. Era mais ou menos aí. Um pouco mais baixo. Pode sentar, Isaac. Ô, Nick. Vem cá, Nick. O Nick tá cheio do brinco. Cara, mano. Vem cá, Nick. Aí, ó. Mas o Nick, eu conheci o Nick arrastando as fraldas lá na igreja. Verdade. Então eu tinha mais ou menos um pouquinho mais gordo, né? O Nick estava acabado. A sorte que casou o Nick. Vai lá. Mas eu era eu era acabado. E eu fumava. Não. Estou falando que o Nick ia acabar, gente, entenda. Estou dizendo que eu era. Por quê? Porque eu fumava. Então eu não conseguia engordar. Eu usava droga, então a pele fica diferente. Então, se você visse as minhas fotos de antigamente e você comparasse a hoje, com certeza você ia falar: pastor, você está muito melhor, meu. Por quê? Não tinha Jesus, não pensava em futuro. Sabe no que eu pensava? No próximo litro de 51 do outro dia. Por que eu estou perguntando para vocês? Vocês perceberam a dificuldade que é de você pensar no teu futuro? Gente, vocês são novos, vocês têm vigor, vocês têm força, vocês podem servir Jesus de todo o coração, vocês podem se dedicar a estudar, a crescer espiritualmente, a ser alguém. Vamos pensar o seguinte: nós estamos ouvindo o Gabriel falar aqui agora sobre ser delegado. Quem sabe futuramente, em nome de Jesus vai ser, nós vamos ver o Gabrielzão, velho, prendendo bandido. Ó que legal. Ó o pai e a mãe olhando, falando, o Miguel e a Rosa dizendo assim: poxa, meu filho virou um delegado. Eu tenho filhos também, estão estudando, querem ser alguém. Mas para isso você precisa focar e colocar a tua vida nas mãos do Senhor. O maior influencer da história foi ele, que olhou para o diabo. Posso falar uma coisa para vocês? Porque a gente não se preocupa com o dia de amanhã. Pensa comigo aqui. A gente desanima? A gente desanima na caminhada? Vocês já perceberam que o diabo sabe? Ele sabe para onde ele vai, sabe ou não sabe? Ele sabe que ele vai para o inferno. Mas ele todos os dias se revigora para atacar a tua vida, para te destruir. Por quê? Porque você desanima e dá lugar para ele te derrotar, para você se afastar da presença dele. Sabe por que eu estou falando tudo isso? A igreja não é um lugar chato. Eu sei que vocês vão vir na igreja, vão ver um pregador chato falar muitas vezes, pensar, mas se você começar a mudar a história, você começar a ser o influencer da tua própria vida, e você ser e olhar e falar: eu quero ser como Jesus. Não interessa a roupa que você veste, não interessa se você usa brinco, se você usa boné, se você usa short. Irmão, não interessa isso, meu querido, não interessa isso. Sabe o que é importante? É você abrir o teu coração e falar: Jesus, eu estou aqui essa noite. E o que o Senhor fez na cruz do Calvário foi para mim ser mais do que vencedor. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a ideia do inimigo, a ideia do diabo é ele. O diabo não deve dormir, mas vamos pensar, ele acorda pela manhã, ele acorda com toda a disposição do mundo para destruir a tua vida. E você sabe para onde você vai? Para onde que nós vamos? Pois é, fica desanimado e pensa em desistir. Está na hora, é dia e o momento. Essa é a noite. Se você está desanimado, se você está pensando em desistir,
Se você nunca frequentou a casa de Deus, eu quero te falar, esse é o melhor lugar para você estar. Você vai acordar todas as manhãs na presença dEle, glorificando a Ele, adorando a Ele, fazendo os teus projetos. E eu quero ver futuramente, porque eu vou viver até os 100 anos se Jesus não voltar. A Vanessa vai ter que me aguentar, se ela não morrer primeiro. Que eu sou chato. Só não sou, amor. A cara dela lá. Sou chato demais. Mas eu quero viver até os 100 anos se Jesus não voltar. Porque eu vou ver vocês. Como eu falei, brinquei aqui com o Nick. Tá ali o Mael, que é o pai dele, sabe, né? A gente é primo. Eu vi o Nick pequenininho, recém-nascido, andando de fralda na igreja. O Nick nem andava, né, Mael? Foi um milagre. Ele não andava, não. Ele andava se arrastando. Andava. Eu não sei como que ele andava, Rosimari. Eu não sei, não dá para explicar o negócio dele. Eu não vou fazer aqui, senão vai ficar muito chato, né? Vou parecer um sapo no chão, machucado. Nossa, estou acabando com você, Nick. Meu Deus do céu. Não. O Nick é que menino lindo, tá até casado já. Mas está aí, está na presença de Deus. Teve os percalços, Nick? Teve. Fraquejou, caiu, levantou, a gente tem. Mas continue na presença de Deus, porque Jesus olhou para a tua vida. Lá naquela cruz do Calvário, derramou o sangue dele lá e falou: vocês são mais do que vencedores, porque eu venci o mundo para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, eu convido vocês nessa noite a viver algo novo. Sabe? A esse momento nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você, que sente no teu coração aí, que está sem plano, sem propósito, sem direção. A gente fica sem direção? Vocês são novos, mas a gente fica sem direção? Fica. Os nossos amigos de escola influenciam a gente a fazer coisa errada? Influencia. Por quê? Porque quer que você se afaste, quer que você saia dos caminhos, diz que você é chato, que você, que coisa feia aí na igreja, larga de ser bobo, vamos para as baladas da vida. Pois é, vai para a balada, que futuramente você vai ver o que vou declarar o seguinte: eu quero ver aqui todo mundo mais do que vencedor. Mas se você não olhar para o propósito da tua vida, para aquilo que Jesus tem para a tua vida, eu não quero jamais. O Gabriel vai ser o quê, Gabriel? Quero ver o Gabriel prendendo um de vocês. Oxe, porque quem segue o caminho do diabo, ou morre, ou vai para a cadeia, entra no caminho das drogas, da bebida, e se afasta totalmente de Deus. E aí sabe o que acontece? Pode sim um dia acontecer de estar nas ruas da vida, e um policial vir te prender, e você cair na mão do Gabriel, e o Gabriel olhar e dizer assim: você não estava na igreja aquele dia? O que aconteceu? E aí minha esposa ir lá te soltar, que vai ser advogada também. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você tem um futuro. Se planeje nas mãos do Senhor, e tua vida vai ser diferente. Deus tem o melhor para você. Viva o algo novo, em nome de Jesus. Amém? Para a gente orar, falando sobre isso, eu vi, porque eu assisto vídeo também, tá bom? TikTok. Ai, pastor, você contou nosso segredo, né? Eu vi uma mulher, talvez vocês tenham visto também, se transformou numa juíza, e ela está lá nos Estados Unidos, e ela estava sentada, de repente entrou um rapaz, algemado, diante dela, e ela olhou para ele olhou para ela olhou para ele, e ela falou: você não era o fulano de tal, que estudava no colégio tal? E aí ele começou a chorar, desesperado, olhando para ela e dizendo: eu não acredito, falando inglês, claro, eu não acredito. Pois é,
aquela juíza tinha estudado na mesma sala, no mesmo colégio que ele, e ela estava sentada como juíza e ele preso para ser condenado. A vida era a mesma, talvez um com mais dinheiro, outro com menos, mas estavam no mesmo colégio, tinham a mesma oportunidade. Ele optou pelo qual? Seguiu o caminho errado, seguiu o caminho dos amigos. Ela fez o quê? Estudou, se formou e se tornou uma juíza. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nessa noite, meu querido, Deus tem algo novo para a tua vida. Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: eu tenho pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você vai orar, você vai me buscar, e você vai me achar, quando me buscar de todo o coração. Então eu convido vocês nessa noite, jovem, a buscar o sobrenatural de Deus. Eu convido vocês a ficarem de pé. Quero chamar a Luciana, o pessoal que vai tocar aqui. E eu quero desafiar vocês nessa noite. Quem tem coragem, o jovem que tem coragem, porque a gente tem coragem para fazer muita coisa que não agrada ao Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Se você quiser se prostrar aqui diante do Senhor, se você quiser ficar de pé, não sei como você quer ficar, mas você dizer: eu quero algo novo para a minha vida. Apaga a luz lá para ficar mais... Isso. Que o jovem tem vergonha de vir aqui na frente. Isso. Meu querido, eu desafio... E eu não vou ficar fazendo sensacionalismo aqui dizendo: vem, ai, vem. Se você não ouviu a palavra até agora e nada tocou na tua vida, comece a buscar na tua casa, orar, e comece a olhar os teus caminhos. Em nome de Jesus. E nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu convido você a vir aqui à frente e adorar Ele. Jesus Cristo adorava. Jesus Cristo engrandecia a Deus. Jesus Cristo oferecia o seu melhor. Por isso, em nome de Jesus, abra o teu coração e comece a declarar esse hino. Talvez você conheça, que diz: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Consegue fazer isso? Consegue adorar? Amém? Pessoas estão vindo, nós vamos louvar. Se você quiser ficar aí louvando, só amém. Se você sentir de orar, somente aí, amém. Mas se quer se colocar diante do altar de Deus e dizer: estou aqui, Senhor, eu ouvi a mensagem, eu quero ser influenciado pelo maior influencer de toda a história, que faz mais de 2000 anos que ele está influenciando vidas, transformando vidas e renovando pessoas. Por isso, feche teus olhos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Oh! O novo amanhecer. Declare isso a Ele, o maior influencer de toda a história. Oh, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Declare: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Vai adorando. Sinta um fogo ardendo no teu coração e sai do teu lugar e vem adorar. Vive essa noite
noite algo novo. Faz meu coração arder de novo.